Amém. Olá, Bible Online, graça e paz. Você que está aqui com a gente no Zoom e você que está aí no YouTube, né? Assistindo essa gravação. Quero te convidar para a gente ter um momento de reflexão na palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre você tem valor. Você que gosta de anotar aí o título da mensagem, esse é o título. Você tem valor. Nós estamos numa série de mensagens sobre identidade. E aqui na Bible Online, especificamente, já tem duas quintas-feiras. Uma nós falamos sobre quando o céu toca a identidade. E na última quinta falamos Você Não É Todo Mundo. Então, se você quiser assistir no YouTube, tem lá as gravações. E hoje vamos falar sobre Você Tem Valor. Essa série sobre identidade, ela serve de norte para que a gente, como igreja, e quando falo igreja, não apenas institucionalmente falando, que sim, nós também temos uma identidade, mas você como uma pessoa inserida no corpo de Cristo, a igreja mística de Jesus. Você tem uma identidade. Você é o que é em Deus. E uma das coisas que atravessam a nossa identidade é a nossa percepção de valor. E nada melhor do que a gente aprender sobre o valor que Deus, em Jesus, atribui para cada ser humano, sem exceção. E a passagem que a gente vai ler para falar sobre esse tema, Você Tem Valor, ela está no Evangelho, segundo as narrativas de Mateus. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 18. Mateus 18, no verso 1. Perdão, eu falei errado, não é Mateus 18, não. É Mateus 17, ok? Mateus 17, verso 24 ao 27. Retificando, Mateus 17, verso 24 ao 27. Amém? Senhor, fique à vontade em nosso meio, Pai, para que a tua palavra seja comunicada e, acima de tudo, Pai, encarnada em cada um de nós. E que ao término deste encontro, cada um de nós saiamos mais parecidos com o Senhor, com a nossa identidade redimida, aflorada e na ciência de que no Senhor nós nos movemos, nós existimos e vivemos, Senhor. Muito obrigado. Fique à vontade em nós e entre nós. Em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 17, verso 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então, os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Palavras do Senhor, palavra de salvação. Amém? Eu li a versão NVI, Mateus 17, verso 24 ao 27. Aliás, você já fez seu imposto de renda em Bible Online? Mês de maio tá aí, hein? Tá finalizando, hein? Fica a dica. É muito interessante. Essa passagem, ela, eu não sei contar você, mas ela mexe muito com a minha imaginação. E eu lembro quando eu era criança, eu adorava ir nas feiras. Lá no Rio de Janeiro tinha muita feira que você conseguia comprar peixe. Aí comprava aqueles peixinhos dentro de um saquinho, o famoso peixinho dourado. Quem já teve a experiência de comprar peixinho dourado em feira?
Bota aí no chat, só para me sentir acolhido, para não saber que só eu fazia isso na minha infância. Eu adorava. Aí lá em casa, a irmã Vânia assim, boa, a Alessandra, todo mundo, viu? Aí eu lembro que lá em casa tinha um aquário. Aí tinha lá as pedrinhas, tinha bombinha. E eu lembro que eu adorava. Então todo final de semana ia na feira trazer um peixinho dourado que tinha prazo de validade, né? Bichinho durava pouco tempo. E eu lembro que durante a semana, pós-feira, o aquário ficava lotado. E eu conhecia, né? Criança, ficava ali olhando pro aquário, eu sabia cada peixinho. E aí, às vezes, chegava da escola, via lá meus irmãos, minha mãe, eu falei, ah, cadê aquele peixinho dourado que ficava naquele cantinho ali? Morreu. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Cadê aquele outro que vivia ali entre as pedras? A minha mãe falava assim: Poxa, Bruno, como é que você conhece os. É tanto peixe aqui. Tu... Ah, porque eu conheço, ué. Era o meu passatempo. Eu adorava ficar olhando para eles. Só que não resistiam muito, né? Ainda mais quando botava comida a mais. Tadinho, eles morriam, ficavam tudo de cabeça para baixo, né? Com a barriga estufada. Enfim, memória afetiva desbloqueada com sucesso e com os peixinhos dourados do aquário. Mas aqui esse contexto é muito interessante, porque veja, quando Jesus ele participa dessa situação, qual o contexto, né? O texto acontece aqui em Cafarnaum, beleza? Como nós vimos. Os cobradores do imposto do templo, eles chegam até Pedro, bate na porta e perguntam: Vem cá, o Jesus aí, o mestre de vocês, está pagando o tributo? Está em dia? E aqui a questão, ela não repousa na questão da incapacidade financeira. Não. Jesus ele deixa claro, inclusive, que ele, como filho de Deus, estava livre daquela obrigação. Aliás, abre parênteses, não só por ser filho de Deus, Jesus era descendente de Davi. E se vocês lembrarem, lá atrás, ó, eu vou lá atrás agora, hein? Quando Davi se apresenta para derrubar Golias, vocês lembram? Vocês lembram qual foi a promessa de Saul para o homem que derrubasse Golias? Era não só receber a mão da sua filha, mas também ficar isento, ele e toda a sua geração de impostos a serem cobrados em Israel. Pois Jesus é descendente de Davi, então ele tinha um histórico que fazia parte dessa genealogia, então ele não precisava pagar imposto ali naquela região. Mas enfim, ele nem recorre a isso. Nem recorre a isso. Ele apenas fala o seguinte, ó, eu tô isento, mas eu faço questão de pagar. É o que Jesus faz aqui. Eu não deveria, Pedrão, mas eu vou pagar. Então, ele encaminha Pedro e os discípulos para um milagre maravilhoso. Um milagre que mexe com a minha imaginação. Faz o seguinte: vai ter uma moeda dentro da boca de um peixe. Você pode imaginar isso, meu irmão e minha irmã? Que coisa extraordinária. Jesus poderia, se quisesse, né, criava ali moeda, sei lá, pedir ajuda a alguém. Não, ele escolhe um caminho que passa muito por um caminho didático e que tem a ver com identidade. E vocês vão ver. Porque Jesus ele nunca desperdiçou nenhuma circunstância para ensinar, para nos dar condições de aprender com a própria vida. E dentro desse contexto aqui, dessa ordem de Jesus, e qual é a ordem? Ó, para que ninguém se escandalize, vamos pagar essa cair. Vocês vão fazer o seguinte: vão ao mar, joguem o anzol. Imagina, o mar tem peixe pra caramba, muito mais peixe que o meu aquário da infância, muito mais. Tire o primeiro peixe que pegar. Então tinha uma ordem específica. Tem que ser o primeiro. Abre a boca dele que vocês vão encontrar uma moeda de 4 dracmas. Ou seja, o imposto era de 2 dracmas. Jesus fala que o peixe vai ter 4. Então vai pagar o imposto, ainda vai sobrar para pagar o resto também. Pegue e entregue para pagar o meu e o seu. Ou seja, certinho, né? 4 dracmas, pago de vocês, pago o meu, todo mundo fica limpo. Não tem problema nenhum. O leão não vai nos devorar no final de maio, né? E aqui, gente, eu quero mergulhar com vocês nessa experiência que eu percebo aqui algumas implicações desse milagre aqui que acabam tocando
a nossa identidade em Jesus e em sociedade. 4, pelo menos temos, eu diria, 4 implicações. Podem surgir mais, ok? Mas eu percebo aqui o seguinte: a primeira implicação é uma implicação social. Reparem, e aqui tem a ver com a nossa identidade. Jesus deixa claro. O que ele diz aí? O que motivou ele a pagar aquele imposto que ele, como filho de Deus e como herdeiro de Davi, não tinha obrigação nenhuma. Mas ele fala o quê, pessoal? Vocês viram aí no verso? Ó, repara só. Verso 26. Mas para não escandalizá-los. Vamos pagar isso aí. Para que não os escandalizemos. Implicação social. Jesus faz questão de pagar o imposto, mesmo que ele não precisasse. Como falei, como sendo o próprio Deus encarnado e como sendo da genealogia de Davi. E Jesus aqui, ele não está cedendo a uma pressão social. Não, nada disso. Com essa lição, com essa frase, para que não os escandalizemos, Jesus está apontando o seguinte: que viver no reino de Deus não é uma licença para irresponsabilidade. Viver no reino de Deus não anula a nossa cidadania. Amém, Baba Online? Isso é muito importante. E aqui, Jesus ele está trazendo esse contexto, essa implicação social de identidade. Porque às vezes o sistema religioso, e quando eu falo sistema, ok, não tem nada a ver com o evangelho que flui entre nós. Eu estou dizendo daquele sistema que é poder, que quer capital político, que quer estar com as agendas abastecidas. Esse sistema espiritual, muitas das vezes, ele, para querer ficar bem na fita, ele acaba se conformando com este mundo. E aí o próprio mundo o escandaliza. Na prática, liga aí o Jornal Nacional todo dia, ou qualquer outro jornal, que você vai ver, ainda mais nesse ano de eleição, nesse período, quantas pessoas que, em nome da espiritualidade, se aliançam com políticos que estão aliançados com outras tretas, e quando a treta vem à tona, sobra para todo mundo. Vide aí o Banco Master, né? Fecha parênteses. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha só, eu não vou dar munição para ninguém ficar me escandalizando, não. Para não escandalizar ninguém. Eu sei do meu papel de cidadão. Eu sou Deus encarnado. Eu tenho genealogia de Davi. Se eu pudesse, eu botava meu crachá aqui agora e esfregava na cara desses cobradores. Mas vamos pagar? Só para que não venhamos gerar escândalo. Isso é muito poderoso, Bible Online, porque aqui a nossa identidade está atrelada a testemunho. A nossa identidade está atrelada a ser um sinal histórico do reino de Deus no mundo. Amém? Amém, minha irmã? Você percebe isso? Percebe essa importância? Então veja, com Jesus a gente percebe essa implicação. Uma implicação de ser um cidadão, de entender exatamente isso, de que viver no reino não anula a nossa cidadania. É isso, irmã Ivani. Exatamente. Nossa fé precisa dialogar com a nossa responsabilidade. Eu dei aqui um exemplo macro, falei de Banco Master, de igrejas e tudo mais, mas isso aqui acontece no micro também, não é só no macro, não. Quando a gente acaba não agindo com ética, com respeito em nossos compromissos do dia a dia, por mais menores que seja, do troco da feira. Hoje em dia não tem quase troco, né? Todo mundo paga no Pix. Mas sabe aquela história de... Eu ouvi muito isso antigamente. Nossa, entrei no ônibus, dei lá R$ 10. Aí o trocador me deu a mais o troco. Foi provisão de Deus, porque eu dei o dízimo essa semana. Eu ouvi isso já. Vai lá e devolve o troco, meu irmão. Tá errado, o cara errou, vai sair do bolso dele. Então veja, Jesus está dizendo o seguinte aqui, ó, dentro dessa frase de Jesus, para que não
os escandalizemos. Jesus está dizendo o seguinte, ó, há batalhas desnecessárias que nascem do orgulho nosso. Para de entrar em briga desnecessária. Antes de querer ter razão nesse sentido aqui, porque ele tinha, eu vou pagar. Claro, aqui tem todo um contexto. E cabe você, que tem a mente de Jesus, no seu contexto, verificar a resposta que você tem que dar para justamente cair nesse lugar de coesão, de encontro, de pacificação. Amém? Porque maturidade espiritual em identidade é entender que existem momentos, sim, em que eu preservo e busco testemunho na frente de querer ter razão e direito, sabe? De ficar peitando e tudo mais. Há espaço para isso. Há momentos. E há momentos também que você fala, não, peraí, ó, não vou pagar isso não, isso aí tá injusto, isso tá errado. Há contextos. E aqui eu não vou dar para você e jamais a gente aqui vai dizer faz isso, faz aquilo. Não é checklist, é desperte a consciência, tenha autonomia e haja de acordo com a sua consciência no espírito, no cenário que você está inserido. É sobre isso. Porque exatamente a nossa fé precisa dialogar com a nossa responsabilidade. Então a primeira aplicação ou implicação que eu vejo desse cenário aqui, desse milagre do peixe, é social. Social, para que não os escandalizemos. Amém, Bible Online? Beleza? Primeiro ponto é esse. A segunda implicação, eu percebo aqui uma implicação que agora tem uma categorização chamada psicológica. São implicações psicológicas. A primeira foi social, a segunda é psicológica. E a nossa identidade também permeia, não só no social, mas também em nosso foro íntimo, em nosso interior. Vocês repararam a ordem de Jesus aqui? Ela foi muito específica, gente. Jesus falou assim, ó, vocês vão jogar o anzol no mar e tire o primeiro peixe. Não é aleatório, não é... Não, não é qualquer peixe não, Pedro. O primeiro, tá bom? O primeiro peixe saiu. Pega esse peixe aí, porque é ele que você vai encontrar a moeda para pagar o meu e o seu imposto. Que implicação psicológica é essa aqui? Sabe qual é, meu irmão, minha irmã? Jesus conhece o peixe. Amém? Jesus conhece o peixe. Ele não conhece só aquele peixe, mas ele conhece todas as espécies de peixes, de todos os rios, de todos os mares, de todos os oceanos, de todas as camadas, até aqueles peixes que estão no mais profundo abismo do mar que o sol nem chega lá, que talvez o homem ainda nem descobriu aquela espécie. Jesus conhece o peixe. E o fato dele conhecer o peixe muito melhor do que eu, quando criança, chegava em casa e via um peixinho dourado no meu morto, eu sabia que ele estava ali, que eu sabia o lugar dele. Esse Deus que a gente serve e que a gente ama e que é nosso amigo, ele conhece tudo. O Deus que conhece peixe também conhece a nossa individualidade. Ele não disse qualquer peixe, é o primeiro peixe. Precisão, precisão. Meu irmão, o reino de Deus, o céu, o poder do Espírito Santo trabalha conosco. Não é de forma genérica, não, é de forma específica. Amém? Você crê nisso? Você crê que ele conhece a nossa individualidade? Que o Deus que conhece todos os peixes dos sete mares e todos aqueles que a gente nem conhece ainda, conhece você? Você crê nisso? Você tem essa certeza no teu coração? Pois olha só, isso aqui pode ser óbvio, mas a gente se esquece disso no dia a dia. Deus conhece a tua história, Deus conhece teus medos, Deus conhece teus limites, Deus conhece tuas memórias, Deus conhece tuas dores silenciosas. A multidão vê cardume,
vê coletivo, vê muitas pessoas, e aí tenta colocar tudo isso numa massa de gente. Mas Deus vê o indivíduo. Deus vê o indivíduo. O Deus que conhece os sete mares e todos os peixes é o mesmo que lá no Salmo 139, é isso aí, Babilônia. Sonda a nossa alma e nos conhece por trás e por diante. Aquele que nos fez em oculto e que antes mesmo da palavra chegar em nossa boca, ele já conhece. Conhece até o que você não conhece sobre você. E nós aprendemos, lembra naquela mensagem quando o céu toca a identidade, que o conhecimento do alto gera o quê? Autoconhecimento. Quanto mais eu conheço o Deus, esse conhecimento do alto que vem dele, porque identidade passa por revelação, isso gera em mim um autoconhecimento. Aí, o Deus que ordena Pedro a jogar o anzol do mar e tirar o primeiro peixe, porque nesse primeiro peixe vai estar lá a moeda para pagar o imposto, é o Deus que conhece cada um de nós, a nossa individualidade. Meu irmão, minha irmã, você não é mais um na multidão. Você não é mais um peixe fora do aquário no meio da multidão. Deus te chama pelo nome. Eu acho lindo, porque a palavra nos revela que Deus chama as estrelas do céu todas pelo seu nome. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar isso? Só para ter uma ideia, há mais estrelas no céu do que areia na terra. Grão de areia. O céu que a gente vê é uma fração mínima, é uma gotinha. Tem mais estrelas do que grão de areia. E ele chama cada uma pelo seu nome. O Deus que chama as estrelas do céu pelo seu nome, que chama os peixes, que conhece cada peixe, conhece você no seu íntimo. Ele conhece seu nome, ele conhece a sua estrutura e até as perguntas que você nunca verbalizou. Porque aqui ele está nos convidando para um ensinamento onde a minha identidade não só tem aplicação social, mas tem aplicação psicológica e individual. Quem você é? Talvez você não saiba, mas pergunte para quem sabe. Deus, ele sabe. Deus age. Deus nos conhece em nossa individualidade. Se ele conhece um peixe, ele conhece você também. Deus conhece o peixe. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E veja, essas implicações psicológicas, elas também agora ganham um aprofundamento, porque não é só a nossa individualidade, mas olha que lindo, porque há também uma outra dimensão, anote aí, que é justamente a dimensão do nosso interior. Interior. Porque veja, ele não só conhece o peixe, é o primeiro peixe, mas ele fala, ó, no primeiro peixe que você pegar, abre a boca desse peixe, você vai encontrar uma moeda de 4 dracmas. Como é que Jesus sabia que no meio de tanto peixe havia um peixe com uma moeda? Isso é lindo! É lindo demais! Porque veja, meu irmão, minha irmã, o Deus que atravessa a nossa identidade no social, na individualidade, também atravessa em nossa subjetividade, em nosso mais profundo íntimo interior. Que coisa linda isso! Deus que conhece o peixe, mas não só conhece o peixe, sabe qual é o peixe que está com uma moeda. Você já parou para pensar como aquela moeda deveria estar incomodando aquele peixe, a não ser que ele fosse um tubarão, mas eu creio que não, pelas águas ali, né, da região, era um peixe comum, ordinário, que um belo dia estava lá nadando, imagina, procurando o Nemo, procurando a Dory, e de repente ele vê uma coisa brilhando. Aí ele tá com fome, ele pensa, ah, é meu jantar. Aí ele vai lá e dá uma mordidinha. Aí ele fala, nossa, mas tá grande esse objeto ou esse ser.
mas eu acho que dá para entrar aqui, eu vou forçar. Aí, imagina, atravessou. Aquele peixe estava engasgado, não estava mais vivendo como um peixe qualquer, aquilo estava incomodando ele. A gente nunca parou para pensar no peixinho, né, tadinho? Imagina, para pensar e tem empatia pelo peixe com uma moeda dentro da boca. Que coisa! E o mais engraçado aqui, o mais estranho, é que Jesus traz à tona esse peixe com algo engasgado, com uma moeda. Ei, meu irmão, o Deus que conhece a tua individualidade é o Deus que conhece o nosso interior. E não só isso, mas por conhecer nosso interior, ele sabe o que está nos engasgando. Ele sabe o que você está engolindo em seco e está aqui atravessado em você, preso. Ele sabe que aquilo poderia matar o peixe e pode matar a gente também. Quantas pessoas, quantos de nós estamos exatamente como aquele peixe, engasgados emocionalmente? É tanto sapo que a gente engole que já virou um pântano dentro de nós. E vai só engolindo. Culpa, traumas, rejeições, comparações, ansiedade, é tudo moeda atravessada. Palavras que foram lançadas e machucaram a gente, é moeda atravessada. Muita coisa. Aquela pessoa que sabe que cometeu um deslize que errou, que traiu, que roubou e que não consegue mais dormir, que tenta para dormir, a ansiedade vem, é a moeda engasgada. Por fora continua até nadando, tentando tocar a vida como se nada tivesse acontecido, mas por dentro tem algo latejando, sufocando a alma. Pois a boa notícia, meu irmão e minha irmã, é que Jesus entra justamente nesse lugar escondido. Ele não só conhece a minha individualidade, venha peixe, mas ele fala, abre a boca porque eu sei o que está aí dentro te engasgando. Porque ele conhece o nosso interior. Meu irmão, em nome de Jesus, a nossa identidade passa por isso também. O Salmo 139, que a gente falou agora há pouco aí, tem a ver com isso. Porque o Deus que me sonda, ele não me sonda para que ele venha conhecer sobre mim. Ele sabe tudo da gente. Nós não temos nenhuma condição de surpreender Deus. Ele sabe do peixe no fundo do mar que está com uma moeda. Não vai saber de você? Não tem novidade em você que vá surpreender Deus. Ele sabe de tudo, meu irmão. Tudo, minha irmã. Então, para que um Deus que sabe de tudo me sonda? Não é para ele saber, é para que eu e você venhamos a saber sobre nós. É para que a gente venha identificar as moedas que estão atravessadas em nosso interior e pedindo da gente de respirar, de se relacionar. Aí ele mostra, tem aí, ó. Tem uma coisa aí que a gente precisa dar nome. Então ele me sonda para que venha à tona aquilo que tem engasgado a nossa alma e a gente possa trabalhar nisso. Então veja, a sondagem de Deus não é para ele conhecer sobre você, é para que eu e você venhamos conhecer sobre nós. E a partir disso, ser tratado, ser curado. Porque é isso, meu irmão. Aquilo que a gente tenta esconder, Deus deseja curar. Essa é a novidade. Porque evangelho, vida de Deus, não é só para tratar questões que estão externas também, mas é para tocar feridas internas. Amém, Bible Online? Deus te vê. Deus vê o peixe. E Deus sabe a moeda que está engasgando o peixe. Deus nos vê e Ele sabe o que tem engasgado a gente. E por último, olha que lindo. Um peixe vem, individualidade, abre a boca, encontra a moeda, interior. Tira a moeda do peixe. Ah, imagina o alívio do peixinho. Ah, que beleza! Essa moeda já estava aqui há anos dentro de mim. Sabe aquela sensação de alívio? Sabe aquela sensação de terapia em dia?
de oração, de quarto secreto, de. Foi isso que o peixe sentiu. Alívio! E nessa hora, essa palavra vem trazer alívio para a tua vida. O alívio que você precisa, meu irmão. E Deus sabe que você precisa. Talvez você nem saiba, mas Ele sabe. Aqui agora há uma outra implicação. A implicação existencial, que tem a ver com a nossa potencialidade de ser. Então, olha que lindo. A nossa identidade aqui foi atravessada no social, no psicológico, individualidade interior, e agora salta para fora. Por quê? A moeda que Pedro tira da boca do peixe é uma moeda que equivale a 4 dracmas para pagar o imposto de Pedro e o imposto de Jesus. Olha só, a moeda que fazia mal para o peixinho tinha valor. Isso é extraordinário. O assunto aqui não é sobre moeda, não, hein? Você pegou já, né? O problema não era a existência da moeda, o problema era o lugar onde ela estava presa. Essa era o X da questão. Pois há pessoas e a gente ao longo da vida, a gente acaba acreditando e convivendo e se acostumando que nossas dores, de certa maneira, vão invalidar o nosso propósito de ser o que nós somos em Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, quer a boa notícia? Porque assim como aquela moeda que fazia mal ao peixe, agora ela serviu de valor para pagar o imposto de Jesus e de Pedro, eu quero te dizer que essa moeda que está engasgada, seja um trauma, uma cicatriz, uma perda, uma crise, uma culpa, Deus tem o poder de ressignificar isso, de não só te aliviar, botando para fora, mas tratando. Aí o trauma vira testemunho. Aí a cicatriz vira sabedoria. A perda gera maturidade. Deus é expert nisso. A crise vira até ferramenta para graça. A culpa gera motivo de alegria. Louvado seja Deus, porque aquilo que parecia peso pode carregar valor. Você tem valor. Você tem valor. E talvez você possa ter passado aí muitos anos da vida lidando com conflitos, ouvindo vozes, você não serve para nada, você não vale nada e eu não gosto de você, né? É bom quando a pessoa fala, você não vale nada, mas eu gosto de você, né? Mas o problema é quando fala, você não vale nada e eu não gosto de você. Você estragou tudo, a culpa é tua, sabe? São moedas que a gente vai colocando dentro da gente e vai sufocando nossa alma. Mas aí vem Jesus, o encontro com Jesus gera uma ressignificação da nossa história. Não apaga a história. Ele continua hoje encontrando o valor onde ninguém mais procura. E aí tudo faz sentido. O peixe era um peixe comum. A moeda estava escondida. Jesus sabia. Assim como você hoje. Eu e você. Eu termino aqui que talvez Deus esteja dizendo com você nesse momento o seguinte, ó. Há algo precioso dentro de você que ainda não foi revelado e que está justamente no lugar errado. E ao invés de cooperar para o bem, que é eu ser forjado em você, isso está servindo de engasgue. Tu está engasgando com isso. Ô, meu irmão, em nome de Jesus, você tem valor. Amém, Bible Online? Você tem valor, minha irmã. Amém? Veja, o resumo da obra aqui para a gente orar. Hoje o Senhor nos confronta aqui pelo menos 3 perguntas que eu quero deixar para você refletir aí na sua intimidade com Deus. Primeiro é como você tem vivido a sua responsabilidade diante das pessoas, social. Ser um agente do reino de Deus não isenta a gente das responsabilidades. Então, para não escandalizar, vou pagar o imposto. Deus está te perguntando e te sondando para você identificar o que está engasgando dentro da sua alma? O que está engasgado aí, meu irmão? Bota para fora. Porque feito isso, você vai ver e vai perguntar qual o potencial enterrado que está aí dentro, servindo de engasgue, mas que na verdade, de engasgo, perdão, servindo de engasgo, mas que a gente deixou de enxergar. Em nome de Jesus e Bible Online,
Jesus não encontrou apenas valor no peixe, meu irmão. Ele também encontrou valor naquilo que estava escondido e que estava fazendo mal para o peixe. E hoje ele continua fazendo isso, restaurando nossa identidade, nossa dignidade, curando o nosso interior e despertando potencialidades esquecidas. Porque a moeda que outrora estava engasgando tem valor e serviu para pagar o imposto. Glória a Deus por isso. Meu irmão, a minha oração, a minha, o meu desejo aqui nessa hora é que o Senhor venha nos sondar. E assim como Jesus paga o imposto para preservar o testemunho, assim como Jesus conhece a nossa individualidade com precisão, ele conhece o peixe, assim como ele vê o que está preso dentro da alma, tem moeda lá, ele tira. Em nome de Jesus, ele transforma o que parecia problema, o que parecia impossível, em provisão e propósito, em valor. Ressignifica. Esse é um milagre. Você tem valor, meu irmão, e o valor que você tem foi atribuído por Jesus, pelo sangue precioso de Jesus. Ainda que ninguém perceba isso, nem você, mas hoje é dia de você perceber isso. Amém? Amém, Bible Online. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu quero orar com você nessa hora, orar por você. Que essa palavra seja uma palavra de cura de identidade. Você tem valor. Vamos orar? Vamos orar juntos? Aí onde você estiver, fique à vontade. Se quiser fechar seus olhos, enfim, ou só ouvir. Mas vamos orar. Deixa essa palavra assentar em seu coração. Senhor, Pai amado, Pai querido, há partes de nós, Senhor, sim, que o mundo não conhece e que nem a gente conhece, Senhor. Mas o Deus que conhece todos os peixes conhece a gente. O Deus que sabe o peixe que tem uma moeda, sabe aquilo que está engasgando a nossa alma. Ah, Senhor, hoje, em nome de Jesus, nós nos deparamos e pode ser que nessa hora haja até um nervosismo diante de feridas escondidas, medos silenciosos que estão ali o tempo todo atravessado, nos incomodando, pesos que a gente está carregando há anos, Senhor. Hoje o Teu Espírito Santo quer nos aliviar. Ah, Senhor, essa palavra que é íntima, que penetra e corta até o mais íntimo do nosso interior, que ela possa penetrar o fundo da nossa alma e identificar essas moedas que estão atravessadas em nós, Pai. Restaure, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que hoje, agora, a nossa consciência possa se lembrar que o Senhor conhece nosso interior, que nos sonda, que nada está oculto diante dos teus olhos, Pai. Cura, Senhor. Toque naquilo que está engasgado na alma do meu irmão e da minha irmã. Restaura, Senhor. Tire a culpa, tire o ressentimento, tire esse ódio, tire esse trauma, Senhor. Ajude para que isso venha à tona e seja ressignificado e atribuído o valor que existe aí. Só está no lugar errado. Ensina-nos, Senhor, a viver com esta responsabilidade, com essa maturidade que a tua graça nos confere, Senhor. Desperta em nós esse valor que o Senhor já enxergou antes mesmo de nós, Pai. Isso que é lindo. Antes da gente perceber, o Senhor percebeu, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos amou primeiro, Senhor. E nós éramos ainda pecadores quando o Senhor morreu por nós. O Senhor não nos mudou para então nos amar. Não, é o teu amor que nos faz mudar no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E que aquilo que parecia dor, que estava engasgado, assim como aquela moeda naquele peixe, Senhor, possa ser transformado em propósito e em valor em tuas mãos, em testemunho. Em nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém. E amém. Louvado seja Deus, e Bible Online. Receba essa palavra em teu coração e nunca se esqueça, você tem valor. Deus conhece o peixe. Deus conhece o peixe. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus.